Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Oi, meus amores! E hoje nós vamos ter aula de ciências e matemática. Vamos começar com a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências hoje nós vamos estudar sobre por que os alimentos estragam. Então vocês peguem o livro de ciências de vocês e abram na página 141. Lá está, por que os alimentos estragam? Essa é uma pergunta que vem na nossa mente, né? Quando a gente deixa um pão guardado por muito tempo, quando você vai olhar, você percebe que ele tem umas manchas escuras nele. Por que isso acontece? Nós vamos descobrir na nossa aula, tá? Para começar, a gente começa aqui com uma pergunta. O que são as manchas verdes e que às vezes aparecem no pão? E por que isso acontece? Então vamos lá. Os alimentos estragam. Isso acontece por causa dos micro-organismos decompositores que estão na luta, que estão por toda a parte, inclusive no ar, como as bactérias e os fungos que agem sobre os alimentos estragam-os. Então, quando tem isso, os micro-organismos que estão por toda a parte, eles entram em contato com o alimento e estragam. Aí temos um pequeno texto que é na página 141, que é ler para refletir. Nesse texto que vai fazer a leitura, vocês vão refletir melhor o porquê que esses alimentos estragam. Não é por maldade que os fungos e bactérias estragam o que nós poderíamos comer, mas por uma questão de sobrevivência. Para se reproduzir, eles precisam de água e de alimentos dos quais possam retirar proteínas, gorduras e carboidratos. Num copo de leite ou numa fruta, por exemplo, eles têm tudo isso à disposição. Então, se multiplicam depressa e de várias formas. Então, os fungos e as bactérias, eles necessitam de água e de alimentos. Por isso que eles vão entrar em contato com as frutas, com leite, com pão. Sempre, assim, na fruta, eles encontram tudo na água, encontram tudo que procuram, encontra a água e o alimento. O problema é que fungos e bactérias não só se reproduzem nos alimentos, como também fabricam substância que se desprende deles. Muitas delas exalam forte cheiro e são prejudiciais à nossa saúde. Veja o caso do peixe estragado. Ele exala forte odor e se alguém almoçar pronto, pode ter diarreia, vômito e náusea. Tudo porque, como o mau cheiro indica, o peixe sofreu a ação de bactérias que produziram toxinas. Então, não sei se vocês já sentiram esse cheiro forte de peixe podre, mas é um cheiro muito ruim. E se a pessoa se alimentar desse peixe estragado, a pessoa pode passar mal, pode ter diarreia, entre outros problemas. Intoxicação alimentar é o que também pode afetar quem ingeriu o conteúdo de uma lata de conserva estufada. Então, atenção, se a embalagem estufou, é porque houve produção de gases. E se houve produção de gases, é porque o alimento que estava dentro da lata deve ter sofrido a ação de bactérias ou fungos e estragou. Então, para a gente não correr o risco de sofrer com intoxicação alimentar e outros problemas, é bom a gente sempre prestar atenção antes de comer certos alimentos. Você guarda um alimento em uma lata. Se aquela lata ela estufar, você vê que aconteceu alguma coisa diferente, é bom a gente jogar no lixo. Não pode comer alimento estragado, tá certo?
Agora nós vamos falar um pouco sobre a conservação dos alimentos. Como é que a gente pode conservar os nossos alimentos? O que você acha que pode acontecer se algumas fatias de presunto forem deixadas sobre a pia da cozinha durante uma semana? O que vocês acham que isso poderia acontecer? Vocês pensem aí, se vocês pegam várias fatias de presuntos e deixam lá na pia por várias semanas, elas vão estragar, com certeza, porque eles são para ser guardados na geladeira, são para ser guardados, conservados na geladeira. Então, se a gente deixa fora da geladeira, em cima da pia, é claro que eles vão estragar. As técnicas de conservação de alimentos. Há muitas formas de conservação de alimentos, como estas a seguir, algumas dessas técnicas. A defumação, para espantar o frio e se proteger de alguns animais, os povos antigos utilizavam fogueiras. Após determinado tempo dessa prática, as pessoas perceberam que pedaços de carne que permanecia próximo ao fogo, além de ficarem mais gostosos, duravam mais tempo. Dessa maneira, foi descoberta espontaneamente uma forma de conservação dos alimentos, chamada defumação. A gente encontra aquelas linguiça calabresa, um exemplo de comida que ela foi guardada defumada. Eles colocam uma certa pintura para apenas proteger. Depois colocam em saquinhos plásticos para ficar mais protegido. Temos o bacon, linguiça, mortandela, entre outras coisas que a gente pode encontrar, entre outros tipos de carne defumada que a gente pode encontrar. É uma das técnicas de conservação dos alimentos, que vai proteger o alimento por mais tempo. Desidratação. Da mesma maneira, os povos antigos perceberam que os frutos das árvores, secos ao sol, ainda podiam ser comidos e demoravam muito tempo para apodrecer. Essa é a técnica da desidratação, que consiste na retirada da água do alimento. Hoje em dia a gente encontra vários alimentos que é protegido com essa técnica. A desidratação é uva passa, ela é desidratada, ela é colocada sequinha no saco para ficar no supermercado por mais tempo. Temos banana também, você encontra, ela desidratada, guardada nas latinhas para ser vendida, entre outros alimentos. E a imersão. Conservar carne escondida na própria gordura, manter alguns alimentos como cebola, pepino e cenoura mergulhados no imerso ou imersos em vinagre e deixar frutas na calda de açúcar são exemplos da técnica de imersão. Os alimentos mergulhados nesse líquido duram mais tempo sem estragar. A gente consegue encontrar vários alimentos, né? A ameixa, a gente encontra ela em calda, azeitona. Eles ficam ali e conservam no brilho com a calda para durar mais tempo. Formas moderadas de conservação. Hoje, a maioria das pessoas conserva os alimentos em geladeiras, mantendo-os em temperatura bem baixas, ou melhor, refrigerando os alimentos. Outra forma de conservar os alimentos por mais tempo é congelá-los no freezer. Essa técnica de conservação, ela é uma forma, falada aqui como forma moderna, que é a forma mais utilizada. A forma que a gente mais utiliza para conservar alimentos é colocar na geladeira ou no freezer, ou então congelar no freezer. Aí sobre esse conteúdo, nós temos aí as questões na página 144, 145 e 146 para vocês responder aí em seguida, tá? São bem simples de resolver. Se ficar com dúvida, volte aqui, leia todo o conteúdo das páginas para vocês entenderem melhor, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Olá, crianças, bom dia! Vamos começar hoje pela nossa aula de matemática. Nossa aula de matemática, nós vamos estudar sobre perímetro e área. Então, vocês pegam o livro de vocês e abram na página 227. Está lá, unidade 11, perímetro e área. O que é
perímetro e o que é área? É o que nós vamos estudar na nossa aula hoje, tá certo? Então, perímetro e área são duas medidas distintas, onde a área é a medida de uma superfície e o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. O que é perímetro? Como é que calculamos para saber o tamanho do perímetro? É o que o Tia vai mostrar para vocês. O perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Aqui vocês podem observar esse desenho de um campo de futebol. O perímetro, como falam aqui, é a medida do comprimento do contorno. Então, o perímetro desse campo de futebol vai ser essa medida aqui. 100 metros, mais 70 metros. Então, para a gente calcular a medida do perímetro, nós vamos utilizar a largura dos contornos dele. Aqui, ó, para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Para a gente chegar para somar o número do perímetro, temos que somar todos os seus lados. Aqui, ó, por exemplo, nós vamos somar os 70 metros, 70, mais 100, mais 70 daqui, desse lado, 70 metros, mais 100. Então, para a gente calcular a medida do perímetro desse campo de futebol, nós vamos somar dessa seguinte maneira. Se esse lado tem 70 metros, esse outro lado também tem 70. Os dois 70. Se aqui tem 100, aqui também tem 100. Então, para calcularmos a medida do perímetro, é muito simples. Basta a gente calcular, somar todos os seus lados. Que aqui vai ser 70 mais 100, mais 70 mais 100. Vamos lá arrumar essa pontinha para ficar mais simples a gente compreender. 100 mais 100. Temos aqui embaixo 0, 0, 200. Agora vamos calcular os 70. 70. 0 mais 0, 0. 7 mais 7, 14. 140. Aqui nós temos 200 mais 140. Vamos transformar apenas no cálculo. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. E 2 mais 1, 3. Então, a medida do perímetro desse campo de futebol é 340. A medida do perímetro é igual a 340. Viram como é simples calcular a medida do perímetro? A área, como o tio falou sobre perímetro e área, a área é a medida de uma superfície. A área é a medida do campo de futebol. A área já está equivalendo, não à medida dos lados, é somente a medida da superfície do campo de futebol. E na próxima aula o tio vai ensinar para vocês como é que soma a medida da área, tá certo? Então, preste atenção nesse cálculo bem simples, para vocês não ficarem com dúvida. E agora, nós vamos para a nossa aula de ciências.